Olá, então na aula de hoje vamos à análise desse gráfico aqui, que mostra o comportamento da posição x de uma partícula em função do tempo. E o comportamento é dado por esta curva aqui, certo? Parece besteira, mas para algumas pessoas não confundirem, isso não tem nada a ver com a trajetória do objeto. Isso aqui não é a trajetória. Isso é o comportamento da posição x em função do tempo, que a trajetória é essa aqui. Certo? Então, por exemplo, o que esse gráfico aqui me diz? Vou pegar esse ponto aqui inicial. Eu selecionei 5 pontos aqui nesse gráfico. Um ponto que eu elegi como sendo o ponto 0, tem um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. E eu circulei esses pontos aqui. Então eu elegi 5 pontos aqui, certo? Então no ponto 0, está me dizendo que no instante, eu vou chamar esse instante de T0, que vamos dizer que eu comecei a contar a partir daqui, certo? Então no instante T0, que nesse exemplo aqui é 0 segundos, a partícula estava na posição 10 metros. Não é isso? Pois bem, então acompanhe aí o que esse gráfico diz mais. Passado 1 segundo, ele está na posição 30, até 2 segundos, ele está na posição 60, depois ele vai até o 70, depois ele vai até o 90 e depois retorna. É isso? Então ele faz isso e volta. Então eu posso fazer a marcação todinha nessa trajetória aqui, porque o seu comportamento de como se comporta a posição em função do tempo. Então assim que ele vai e volta. Claro? Tranquilo, né? Então eu posso, vamos só ver a anotação aqui. Eu vou detalhar os pontos aqui. Ponto 0. O ponto 0 eu vou chamar de a posição de x0. O x0 é a posição x para um tempo t0. Que no meu exemplo aqui, isso é 10 metros. É isso? Então a posição x é 10 metros. Onde t0 aqui vale 0 segundos. Ok? Quem é o ponto 1? Então eu vou chamar de x1, a posição x para o tempo 1, que vale 30 metros. Né? Estou olhando aqui do gráfico. Então eu chamei isso aqui de T1, certo? E T1 vale quanto? T1 vale 1 segundo. Então eu estou tirando de cada isso é cada isso aqui é um ponto, né? E o ponto tem uma posição e um tempo. Posição e tempo. Não é isso? Que é cada ponto que diz aqui, né? Tempo, posição, certo? Vou chamar de x2, o x para o tempo 2. A posição é 60 metros e o tempo t2 é 2 segundos. Meu ponto 3 é x3 para o x no tempo t3, que vale 70 metros. Posição 70 metros. Então claramente esse cara, até esse instante que eu contei, ele está se deslocando para cá. Ó. Esse gráfico diz que ele sai daqui do 10, vai até o 90 e depois volta. Certo? A posição dele começa a diminuir. Então T3 a 3 segundos. T4. Não, o ponto 4, né? Eu vou chamar de x4. É um x para um tempo t igual a 4, que vale 90 metros. E o tempo t4 vale 4 segundos. E
Você já pode, se você estiver copiando isso aqui, se você estiver fazendo isso aqui, pode ir já fazendo. No início do vídeo, dá uma pausa no vídeo só para você copiar o gráfico, tentar fazer um gráfico parecido com esse aqui e fazer essa brincadeirazinha aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de x5. x5, um x para um t igual a 5. T5 é 70. X5 é 70 e o tempo é 5 segundos. Pronto, são os pontos aí. Então, ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu vou escolher dois pontos aqui e tentar calcular a velocidade média entre esses dois pontos que eu escolhi aleatoriamente, certo? Lembrando que a definição de velocidade média é ΔX sobre ΔT, não é isso? Isso é a definição que vimos na aula passada. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos escolher um caso bem facilzinho aqui. Eu quero a velocidade média quando ele sai do ponto 0 e vai para o ponto 2. Então vou chamar isso aqui de velocidade média 0,2. Ok? Vou usar essa notação aqui. Então quanto é que vai valer isso? Isso vai valer x2 menos x0 sobre t2 menos t0. Claro? Então vamos lá. Quem é x2? x2 é 60. Não é isso? E x0 é 10. Ok? T2 é 2. T0 é 0. Tá claro? Então a velocidade média entre os pontos 0 e 2 vai valer 50 dividido por 2, que dá 25 metros por segundo. Tá claro? E olha o que aconteceu de 0 a 2. Perceba que se você não tiver o gráfico, essa velocidade média só me diz que na média ele andou 25 metros a cada 1 segundo, mas ele não me diz detalhes, né? Sobre o que aconteceu aqui no movimento, né? De como se comportou a curva da posição deste corpo quando ele se deslocou do ponto 0 ao ponto 2. Mas eu posso dizer que na média a velocidade é de 25 metros por segundo, certo? Deixa eu pegar aqui outro caso. Vou pegar esse caso aqui. A velocidade média 4, do ponto 4 ao ponto 5. Sai daqui para cá. Então, velocidade média, vou chamar isso aqui de 4, 5. Certo? Do 4 para o 5. Isso vai ser x5 menos x4, deslocamento, final menos inicial, sobre t5 menos t4. É isso? Quem é x5? x5 é 70, menos x4 é 90. Aqui, tô olhando aqui, né? 90. Sobre t5 é 5. E t4 é 4. Então isso vai dar menos 20 sobre 1 vai dar menos 20 metros por segundo. De novo, eu não tenho esse detalhe aqui de como se comportou isso, mas eu posso dizer que na média esse cara voltou, né? Esse número aqui me diz simplesmente que ele saiu de uma posição qualquer daqui e voltou para cá. Ele pode ter feito qualquer coisa no meio do caminho aí, mas isso não me interessa para calcular a velocidade média. Então, isso aqui me diz que ele saiu de um ponto e foi para um ponto mais atrás aqui, certo? Que é realmente o que aconteceu, mas isso é, na média ele diz aqui através desse sinal, certo? Outra, esse cara pode ter feito isso também, pode ter saído daqui, ter ido lá embaixo e ter voltado, ok? Perceba que nada disso importa quando eu vou calcular a velocidade média.
A velocidade média só depende dos dois pontos, a posição final e a posição inicial, só. Certo? Para você acreditar mais nessa, né? Ficar mais, como é que se diz? Você ficar mais convencido disso, eu vou escolher dois pontos aqui. 3 e 5. Vamos sair do ponto 3 para o ponto 5. Então, velocidade média é igual a... Vou usar a mesma notação, né? Velocidade média, 3,5. Ele é x5 menos x3 sobre t5 menos t3. x5 é 70. É isso? x5 é 70 e x3 também é 70. Sobre t5 é 5 e t3 é 3. Isso dá 0 metros por segundo. Então, igual a gente comentou lá passada, esse 0 metros por segundo quer dizer que ele ficou parado? Não. O que eu interpreto com esse 0 metros por segundo é que nesse intervalo de tempo ele estava numa posição no instante inicial e no instante final ele estava na mesma posição. Das duas, uma. Ou ele estava na posição e ficou lá, ou ele estava na posição, saiu e depois no tempo final ele estava na mesma posição. Não é isso? Quando eu olho para esse valor, eu posso ter essas duas conclusões. Ele realmente estava parado, realmente ele ficou na posição e não saiu de lá, ou ele foi e voltou. Como eu tenho um gráfico, eu consigo avaliar que ele foi e voltou, né? Que ele estava no ponto t igual a 3 segundos, ele estava na posição 70, foi até a posição 90 e voltou para 70. Percebe? Mas perceba que para calcular a velocidade de média, isso aqui não me interessa. O que me interessa é só os pontos, o início e o fim. E isso está me dizendo que o início e o fim, a posição final e a posição inicial, elas coincidem, né? É a mesma. É a mesma. Tá aqui. Ok? Então acabou-se. Não tem o que fazer mais aqui. O que você fizer aqui, dá no mesmo. Vou botar só mais um aqui, que sobrou um espaçozinho aqui, só para ilustrar. Se eu botar o total, se eu colocar total de 0 a 5, aí é que é como se eu desprezasse todo o comportamento da curva, né? Para calcular a média não interessa o que aconteceu aqui. Só me interessa o início e o fim, né? Então, velocidade média entre quem? Entre 0 e 5. É isso? Deixa eu botar aqui a anotação 0,5. Isso vai dar x5 menos x0 e t5 menos t0. É isso? Quem é x5? x5 é 70 menos x0 é 10 sobre t5 é 5 e t0 é 0. É isso? Então isso vai dar 60 dividido por 5, que dá 12 metros por segundo. Então, mais uma informação aqui. Então, eu acredito que com esse exercíciozinho aqui, calcular a velocidade média, vão ter outros exercícios. Mas calcular a velocidade média é uma coisa extremamente fácil, tranquilo, certo? Como a média, às vezes quase sempre aqui, né? Não me dá muito detalhes sobre o movimento dessa partícula. Então é interessante que eu tente medir a velocidade a cada instante. É isso? Então na próxima aula a gente deve definir uma coisa chamada de velocidade instantânea. Porque a única coisa instantânea aqui que a gente consegue verificar é a posição. Né? Instantaneamente, no tempo 2, eu sei que a posição é 60. No tempo 3, a posição é 70.
Então, instantaneamente eu sei verificar a posição. Eu quero que instantaneamente eu queira verificar a velocidade. Né? Se eu colocar um exemplo prático, é como se eu estivesse dentro do carro e eu quero ver a velocidade instantânea, eu olho para o velocímetro. Eu olho para o velocímetro e a cada instante eu sei qual é o comportamento da velocidade deste carro. Então eu não quero mais a média, eu quero saber qual é o comportamento da curva da velocidade em função do tempo. Então esse será o tema da próxima aula, ok? Valeu, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!